sexto semestre. Hoje nós vamos falar sobre a tutela da população indígena, a escravidão negra e os regressos da escravidão. Vem comigo. Bora, pessoal! Olá, tudo bem? A tutela da população indígena, a escravidão dos negros e a tutela dos regressos da escravidão. Esse é o tema da nossa aula. Os objetivos da nossa aula: analisar o conceito de tutela indígena e negra. Por que o conceito de tutela, gente? Porque a tutela que o europeu acha que tem sobre o indígena e o negro é de quem é superior, tá? Eles se acham superiores, eles acham que têm a obrigação, o dever moral de explorar essa população. Mas sobre o conceito de tutela, como quem está cuidando, como se o indígena e o negro não tivessem condições de se cuidar sozinho, entende? Uma tutela sobrepõe um valor de ingenuidade, tá? De quem não consegue se cuidar sozinho, aí o europeu vem e se apropria da identidade, da cultura, de tudo que esses povos têm, especialmente o território e a riqueza, tá bom? E eles vão aplicar essa tutela nos povos com o uso da violência e extermínio, tá? Como prática comum e legitimada pela igreja. Apelo comercial do mercantilismo e teorias racistas. Essas teorias, elas vão ajudar na aplicação dessa tutela aí, tá bom? A teoria racista é como o europeu, uma raça superior, tá? Que tem o direito de se apropriar e de escravizar outros povos. A gente vai falar também da desigualdade gerada com essas teorias racistas aí, um racismo estrutural, tá bom? Vamos lá. Aí eu deixei esse ditado africano: até o leão aprender a escrever, a história exaltará a versão do caçador. Por quê? Porque a versão que a gente sempre teve da história foi a versão do europeu, tá bom? Porque quem escreveu de início a história foram os europeus, tá? Os cronistas jesuítas, os colonos. Então eles escreviam a versão deles. A versão da vítima, né, dos povos indígenas e dos povos negros, demorou para ser escrita, tá bom? Por isso que a gente compara aqui com o leão. Até o leão aprender a escrever, a história exaltará a versão do caçador. Porque a história é a versão do ganhador, tá, gente? Quem ganha é quem escreve a história, tá? E a gente foi colonizado pelo europeu, a gente tem essa visão eurocêntrica e a gente aprendeu a história dessa forma, tá? Aí a gente já vai ver o conceito do descobrimento ou invasão. Por quê? Porque a gente acostumou a aprender que o europeu descobriu, né? A gente vai falar especialmente do português e o Brasil, que ele descobriu o Brasil. Não, aqui já existiam povos vivendo aqui. Ó, cerca de 3,5 milhões de indígenas já habitavam o Brasil na época dos portugueses, 1500, dividindo-se entre 1.000 grupos diferentes. 1.000 grupos, gente, são 1.000 povos diferentes, tá? Provavelmente 1.000 línguas diferentes, 1.000 nações diferentes convivendo aqui, tá bom? Dessas etnias, desses povos, muito pouco restou. A gente sabe dos que viviam mais no litoral, mas muitos foram dizimados, tá bom? Ó, eu separei aqui algumas imagens, algumas pinturas, para vocês verem a diferença da vestimenta, ó, os costumes, ó, como são diferentes, ó, os cabelos. Olha a diversidade de habitações, ó. E que cada povo tinha o seu costume, o seu modo de construir sua casa,
tá? Muita coisa disso aí se perdeu. A gente vai falar do choque entre dois mundos, tá? Embora houvesse curiosidade em ambos os lados, portugueses e índios, os europeus tinham interesses bem claros, tá? Por mais que foram dois mundos que se encontraram, o indígena estava curioso, o europeu de início também curioso com o indígena, o objetivo do europeu era simplesmente extrair riquezas, tá? Explorar o indígena, tá? Por mais que de início o indígena não foi escravizado, ele foi explorado. Por quê? Porque existiam as trocas, né? O escambo. O que era o escambo? O português dava um espelhinho, uma garrafa de cachaça e o indígena enchia as caravelas de pau-brasil, tá? Ou seja, para o português era de graça, né? Porque ele trocava por bens que para o europeu não tinha valor nenhum. Mas o indígena, na ingenuidade, para ele tudo era novidade, tá? Então, no início, ele colaborava muito com o europeu, tá? Ele não percebia que ele estava sendo explorado, tá certo? Aí a gente pode dizer que teve um conflito entre duas partes aí, dois grupos. O europeu colono, né, que veio explorar, colonizar, e os jesuítas. Por quê? Da Companhia de Jesus. O que era a Companhia de Jesus? Depois da Reforma Protestante, a Igreja Católica perdeu muitos fiéis, né? Automaticamente perdeu muito patrimônio, muito recurso, muito dízimo, como a gente poderia dizer hoje, muita colaboração, tá? A missão dos jesuítas foram a Companhia de Jesus, ela foi criada na Contra-Reforma, que foi uma resposta da Igreja Católica com a Reforma Protestante. Na Contra-Reforma, a Companhia de Jesus teve a missão de converter povos, tá? De converter mais pessoas à Igreja Católica. Então, quando houveram as primeiras navegações, os jesuítas começaram a embarcar, tá? Para regiões distantes, para converter as pessoas, tá? Trazer mais pessoas para a Igreja Católica, tá? Por meio dessa ação missionária. Então, eles vieram para o Brasil também com os portugueses, com os colonos portugueses. E eles viram nos índios uma oportunidade de conversão, tá? Não que eles não explorassem os indígenas. É importante pensar também desse ponto de vista. Eles exploravam, sim. Só que para eles, a salvação da alma para o indígena já pagava. Entendeu? Essa exploração. Para eles estavam fazendo um favor para esses povos pagãos, tá? E vem o conceito de tutela, né? Eles estão os povos pagãos que estão perdidos, que no dogma católico vão para o inferno. Então os jesuítas vão fazer favor de lhes dar a oportunidade da salvação. Tá? Eles vão catequizar esses índios, mas em troca os índios vão trabalhar e muito, tá? E a gente fala da condição de extermínio indígena, por quê? Porque o indígena ele não tinha os anticorpos para as doenças dos europeus. Então uma gripe dizimava populações inteiras, tá? Então eles foram dizimados realmente por doenças, por violência extrema também, tá? Esses povos eles começaram a fugir para o interior do país, tá? Até quando eles começaram a ser escravizados. Para o colono português não interessava a salvação da alma. Para o colono ele queria escravizar mesmo o indígena, colocar para trabalhar 20 horas por dia. E os jesuítas começaram a defender esses povos, tá? Eles não queriam o extermínio, não queriam a escravização. Eles catequizavam, mas eles também usavam a mão de obra indígena, tá? Até José de Anchieta foi o primeiro a
fazer um dicionário do tupi para o português, teve um papel importante. Porém, eles escravizavam também os indígenas, tá? Ou havia necessidade de catequizar os índios como conceito de favor prestado a esses povos. Faziam esquecer sua cultura, seus deuses, seus costumes, tá? Quando o europeu chegou aqui, ele se deparou com alguns povos que praticavam canibalismo. Quer dizer, eles guerreavam, as tribos guerreavam entre si, né? E os perdedores, eles eram um espólio de guerra, né? Eles eram também capturados e geralmente eles eram comidos, né? Quando a tribo praticava o canibalismo. Por quê? Porque o indígena acreditava que comendo aquela pessoa, eles iam ter as qualidades que a pessoa teria. Por exemplo, se aquele índio ele era um bom corredor, eles comiam as pernas daquele índio e a tribo inteira comia porque eles acreditavam que eles iam herdar essa capacidade, entendeu? Se ele fosse um bom caçador, mesma coisa, tá? E essa prática para o europeu era abominável, né? E eles comparavam essas práticas com os dogmas, né, católicos, cristãos, comparavam os deuses indígenas com demônios, né? Então eles acreditavam que eles tinham que salvar a alma daquela população, tá? Nessa época o homem era muito místico também, existia muito essa visão mágica, tanto do europeu quanto do indígena, tá? Essa visão espiritual também. E o que começou a acontecer também? Os índios, eles eram mais difíceis de controlar, tá? Porque esse esquema que o europeu queria de colocar o índio para trabalhar 18, 16, 20 horas por dia, o indígena não se adaptou. Por quê? Primeiro, o indígena ele não trabalhava na lavoura, os homens não trabalhavam na lavoura. Lavoura era coisa da mulher, tá? De tratar da terra, de ficar mais em casa, né? Cuidar dos filhos, dos animais. O índio, ele saía para caçar. O homem da tribo saía para caçar. E geralmente os vários homens saíam, às vezes dias, na mata dentro para caçar, voltavam com a caça, alimentavam a aldeia. Quando acabasse aquela provisão, eles iam atrás de mais. Quer dizer, eles não tinham aquele pensamento mercantilista de guardar, né, de armazenar o excedente do trabalho, da lavoura para exportar, né, para vender. Isso daí não existia na cabeça do indígena. E ele não conseguia se adaptar a essa forma, tá? Tanto do trabalho na lavoura, que era coisa de mulher, quanto de trabalhar muitas horas por dia, ele tendo já seu alimento garantido, tá? Quando o índio tinha seu alimento garantido, ele só se preocupava quando ia acabar, ou quando tinha acabado, tá? Teve vários atritos entre os jesuítas e os colonos, né? Porque o colono europeu ele queria colocar o indígena para trabalhar mesmo, tá? Escravizar mesmo, tanto que eles eram chamados de negros da terra, tá? Porque a escravidão indígena e a negra coexistiram, tá? Não foi rápido, foi uma transição lenta da escravidão indígena para a escravidão negra, tá? A escravidão indígena só acabou mesmo em 1757, tá? E apesar do indígena custar até 3 vezes menos que o africano, ele dava mais prejuízo, porque na maioria das vezes ele fugia, ou ele morria de doença, ou ele se suicidava, né? Porque ele não aceitava ser escravizado. Eles fugiam para regiões distantes e o índio, ele morava aqui, né? Ele conhecia muito bem a terra. Então ele fugia com muita facilidade. E o negro não. O negro, quando ele viajava o Atlântico para cá, ele era uma terra muito estranha. Ele não conhecia a língua.
Ele não sabia onde ele estava. Então, muito difícil ele fugir, né? Ou fugir ele não se dava bem. O índio não, o índio conhecia a terra de ponta a ponta, né? Então, se ele fugisse, ninguém achava, né? Tanto que os jesuítas começaram a ir mais a fundo, né? Mais para o interior do país, em missões. Eles montavam aquelas fazendas, os acampamentos, os aldeamentos e construíam ali, né? As colônias deles, as missões, né? Catequizavam os indígenas ali, tá? Os jesuítas não ficaram só no litoral, não. Conforme a cana-de-açúcar foi evoluindo, tiveram mais oportunidade, né, mais dinheiro, aí começaram a trazer, as regiões começaram a ficar povoadas de escravos negros mesmo, tá? Eles eram mais fáceis de controlar. E não tinham a defesa dos jesuítas, né? Importante lembrar que os jesuítas, eles eram da Igreja Católica e a Igreja também praticava o tráfico negreiro, tá? A Igreja também lucrava com isso. Então, para a Igreja, era interessante manter a escravidão negra, tá? E não a indígena. Aqui a gente vai ter o primeiro leilão de escravos. E antes de falar do primeiro leilão de escravos, eu ainda vou falar que com a lei de terras, as constituições, o índio nunca foi visto como gente, tá? Ele nunca foi posto como um sujeito. Na verdade, a civilização indígena, ela era tida como algo que ia acabar, tá? Que ia ser exterminado. Para a elite agrária brasileira, o indígena, em certo ponto, ele não iria existir mais, tá? Aí agora vamos falar do primeiro leilão de escravos. Aí a gente vai voltar ao ano de 1444, tá? Em Portugal, onde 235 homens, mulheres e crianças, todos negros, foram arrematados em leilão. Foi o primeiro leilão. Tá? Destes, 46 foram arrematados pelo infante Dom Henrique, quinto filho do rei Dom João I. Tá? Desse primeiro leilão, 2 já foram levados para os mosteiros católicos. Tá? Neste dia, quem estava presente era Gomes Yanes de Azurara, que era o cronista real e testemunha do evento. Tá? Ele deixou escrito o seguinte relato. Qual seria o coração, por mais duro que pudesse ser, que não fosse pungido de piedoso sentimento, vendo assim aquela campanha? Porque uns tinham as caras baixas e os rostos lavados de lágrimas. Outros estavam gemendo muito dolorosamente, olhando para os céus, bradando altamente como se pedissem socorro ao Pai da natureza. Outros feriam o rosto com as suas palmas, lançando-se estendidos no chão. Outros faziam suas lamentações em cantos, seguindo o costume de sua terra, pelo que convinha a necessidade de se apartarem os filhos dos pais, as mulheres dos maridos e os irmãos uns dos outros. A amigos e parentes não se guardavam nenhuma lei, somente cada um caía onde a sorte o levava. As mães apertavam seus filhos nos braços e lançavam-se com eles de bruços, recebendo feridas com pouca piedade de suas carnes. Esse é o relato comovente do primeiro leilão de escravos, gente. Narra o sofrimento e o desespero daquelas pessoas que estavam ali sem saber para onde iam, sem nem saber o que estava acontecendo ao certo, né? Aí dá-se início uma parte trágica da nossa história, que é o tráfico negreiro, que dura 3 séculos e meio e promove a imigração forçada de milhões de pessoas. A gente acostumou a falar da escravidão negra, do tráfico, como algo normal, né? Mas a gente tem que olhar por esse ângulo aqui. Foi uma imigração forçada, foi sequestro de milhões de pessoas que viraram cativos,
perderam sua identidade, sua família, suas casas, sua cultura, né, para vir para outro lugar sofrer, né? É a morte social que a gente pode falar. E só o Brasil, ele recebe sozinho 5 milhões de africanos. 5 milhões. Mas isso daí são os números oficiais, tá, gente? Ao certo mesmo, o número exato é difícil de saber. Até porque teve um tempo que o tráfico foi proibido e mesmo assim vinham navios clandestinos, tá? Ó, o tráfico negreiro redesenhou a cultura e demografia da América, cujos habitantes originais foram dizimados e substituídos por negros escravos. Os habitantes originais, que a gente já falou, são os indígenas, tá, gente? Que eles eram os donos da terra aqui, tá? Substituídos por escravos. A gente vai falar da captura desses cativos na África, mas a gente vai falar também da escravidão negra, tá? Porque a escravidão sempre existiu nas mais variadas sociedades. A escravidão é algo comum na sociedade, tá? Era algo comum na sociedade. Mas pela primeira vez, a cor da pele foi crucial para determinar se um sujeito era livre ou escravo, tá? Porque antes isso não existia, tá? Na Grécia existiam escravos, tá? O escravo geralmente era algo comum, era uma instituição comum a escravidão. Você se fazia escravo por dívidas. Se você tivesse uma dívida que você não conseguia pagar, você ia no seu credor, por exemplo, na Grécia. Você ia no seu credor e dizia: olha, eu sou seu escravo por 5 anos para pagar a dívida. Pagou, acabou, você era um homem livre. Tinha um espólio de guerra, né, que os povos guerreavam e capturavam alguns. Geralmente você ficava um tempo com o escravo, não podia ficar muito, tá? Os escravos tinham alguns direitos, tá? Mas jamais você definiu a escravidão pela cor da pele, tá? Como aconteceu nesses 3 séculos e meio. A captura na África aconteceu de várias formas, tá, gente? De início, capturavam-se os negros no litoral. Por quê? As tribos de lá também guerreavam, tá? E quem perdia era escravizado por outra tribo, né? E quando os europeus chegavam no litoral, aquelas tribos que viviam no litoral tinham seus escravos, tá? Então eles começaram a ver que compensava, eles trocavam, assim como fizeram com os indígenas brasileiros, tá? A prática do escambo. Eles trocavam uma garrafa de cachaça por uns 5, 6 escravos, tá? Trocava espelho, trocava o que tivesse, tabaco, tal, que fosse interessante para os nativos, eles trocavam por escravos. Então, para o europeu, era muito rentável, tá? Era praticamente de graça. Com o passar do tempo, eles saíram dessa troca no litoral, eles começaram a se aventurar pelo interior do continente, tá? Muitas vezes as caminhadas duravam 6 meses ou mais, mas eles começavam a capturar pessoas no interior do continente africano, tá? Aqui a gente viu no Libambo, os escravos eram acorrentados uns aos outros em fileiras, chamadas Libambo, e no porto aguardavam até 5 meses para embarcar, se não houvesse um navio atracado, tá? Nesses 5 meses, eles ficavam em barracões, tá? De qualquer jeito, jogados junto com animais, tá? Alguns até já começavam a trabalhar ali de início para não ficar parado, mas eles ficavam geralmente nesse quartinho, eram os barracões, aguardando a vinda do navio, tá? Se o navio já não tivesse atracado. Então, às vezes, se eles ficavam 6 meses, né, de caminhada, mais 5 meses
nesses barracões, aguardando o navio, e a travessia durava 1 mês e meio, então o negro, antes de chegar no Brasil, ele já estava 1 ano e meio, 1 ano e pouco cativo já, tá? E já estava bem sofrido, porque nessa travessia aí de 6 meses até chegar no litoral, eles já sofriam muito, tá? Uma alimentação muito precária, muitos chegavam mortos. Esses barracões, eles morriam também, né, devido às condições. Ó, esperavam pelo embarque estocados em barracões, tá? Muitas vezes misturados com porcos ou cabritos. Já chegavam em péssimas condições, tá? Tinham marchado centenas de quilômetros com pouca comida. No dia do embarque, entravam nos navios usando tangas ou camisolas de tecido e eram batizados. Ó, vocês vão prestar atenção agora no papel da igreja em meio ao tráfico negreiro. O padre dizia em voz alta a cada escravo seu novo nome cristão. O seu nome é Pedro, o seu é João, o seu é Francisco e assim por diante, entregando também a cada um deles um pedaço de papel com esse nome escrito. Em seguida, colocava uma pequena quantidade de sal em suas línguas e os aspergia coletivamente com água benta. Então, um negro intérprete lhes dizia o seguinte: vejam, a partir de agora vocês já são filhos de Deus. Isso são palavras do historiador Charles Boxe. O mesmo padre fornecia um certificado de batismo de cada negro ao capitão do navio e recebia salário para essa função, assim como a igreja também coletava uma série de taxas para esse serviço. Tá, gente? Vocês veem que ironia? Que eles já estavam sofrendo, tá? Aspergir o sal, aquilo ali. O sal, gente, é um exorcismo, tá? Eles exorcizavam, né? O negro, batizavam, agora você é filho de Deus. Filho de Deus para quê? Né? Filho de Deus para sofrer, tanto que eles ainda iam sofrer no navio negreiro, né? A igreja teve a sua parcela de culpa, né? Em tudo isso. Aqui a gente vai falar dos navios negreiros, gente, que também eram chamados de tumbeiros. Por quê? Porque eram verdadeiras tumbas, né? Flutuantes. Porque olha aqui como os negros eram dispostos, ó, no navio. Então, vocês devem imaginar que na travessia já morriam aos montes, né? Eles não tinham condição nenhuma, né? Não tinha nem como se mexer. Ó, um relato aqui, ó. Acorrentados aos pares, perna direita com perna esquerda e mão direita com mão esquerda, cada escravo tinha pelos menos espaço do que um homem dentro de um caixão. Tá? E quanto mais escravos eles colocavam, mais rentável era a viagem, né? Que quanto mais eles chamavam os povos escravizados de carga, né? Quanto maior a carga, maior o lucro, né? Então, quanto mais escravos eles jogassem lá, quanto mais coubesse, melhor. Pode ver que aqui no meio, na segunda imagem, ó, o espaço das crianças, tá? Tinha um espaço reservado para as mulheres. Eles viajavam o tempo todo, né, acorrentados para evitar rebeliões. E às vezes alguns navios deixavam subir para o convés 1 hora por dia para tomar um sol, tá? Aqui a pintura de Rogendas, ó, porões do navio negreiro. Na época não tinha foto, mas tinha pintura para registrar, tá? Durante a travessia, muitos se jogavam ao mar, temendo o que esperava no mundo novo. Os navios eram conhecidos como tumbeiros, pois eram como tumbas devido às más condições. Muitos negros chegavam mortos e seus corpos eram lançados ao mar. Olha que coisa interessante, ó. Espécies de tubarões mudaram suas rotas para seguir os navios, sabendo que teriam alimento nessas travessias.
Os negros eram transportados, amarrados em poucas embarcações, teriam 1 hora de banho de sol. Os navios quase sempre eram batizados com nomes que não condiziam com suas práticas, tá? Como Amável Donzela, Boa Intenção, Caridade, Feliz Destino. Teve um em inglês que chamava Zoe, que era cuidado, Zong, que significa cuidado, mas esse navio ele já transportava os negros numa época em que já era proibido. Então, quando ele foi deparado com autoridades, ele simplesmente jogou todo mundo ao mar, tá? Mais de 100 negros morreram. Ó, um recorte aqui de um navio. Esse daqui, os negros já não estão no porão, né? No porão aqui tá a despensa. Eles ficavam no meio, ó, com muito pouco espaço, tá? Na parte de cima era uma parte que às vezes também eles sofriam os castigos, tá? A chegada ao Brasil. O Brasil sozinho recebeu quase 5 milhões de cativos, equivalente a 47% do total. Ó, outro relato da época. Os navios negreiros que chegam ao Brasil são um retrato terrível das misérias humanas. Tá? E realmente, vocês imaginam toda essa travessia, né? Essa travessia miserável, como eles chegavam ao Brasil, né? 1 mês e meio, às vezes mais ali, naquele sofrimento, né? Muitas mulheres embarcavam grávidas e davam à luz ali amarradas, tá? Se vocês pesquisarem na internet, tem muita coisa mesmo. Olha a crueldade. Com o tempo foram se desenvolvendo técnicas para melhorar a aparência dos negros e torná-los mais atraentes para a venda. Por que a gente falou? Eles sofriam muito na travessia, quer dizer, muitos já estavam cativos há 1 ano. Lembra que a gente falou que eles atravessavam o continente quase inteiro, sofrendo, eles apanhavam muito, né? Ficavam nos barracões junto com animais domésticos, com porcos, com cabras. Às vezes trabalhavam ali durante tempo que esperavam o navio, né? Apanhavam muito, né? Eles eram geralmente marcados, né? E geralmente, quando eram batizados, eles recebiam mais uma marca para dizer que foram batizados, né? Tinha um selo, né? De batismo que era carimbado neles com ferro, né? E passavam por essa travessia aí marítima, né? Com pouca alimentação, daquela forma ali amarrados. Então imagina o jeito que eles chegavam, né, no Brasil. Então foram se adaptando para deixá-los atraentes, né, para parecerem saudáveis para venda, né? Porque ninguém queria comprar um escravizado doente, né? Olha lá, retiravam as correntes com alguns dias de antecedência para evitar marcas. No finalzinho, né, da travessia, reforçavam a alimentação, cortavam e raspavam os cabelos, untavam o corpo dos africanos com azeite de dendê de maneira que ficassem brilhantes e parecessem bem hidratados. Tirando que colocavam uma roupa melhorzinha, né? Porque no navio eles vinham de tanga. Tá? Essa daqui é uma foto mesmo da época, tá? Aí tem os leilões aqui no Brasil, né? Que era a forma mais comum de venda, mas não era a única. Por quê? Porque tinham expedições que já vinham de encomenda, né? Um senhor do engenho dizia, ó, precisa de 200 negros. Então o navio vinha, bem dizer, já encomendado, já vendido, né? Eles só entregavam aqui no Brasil. Tá? Mas quando tinha leilão, era a mesma coisa de estarem vendendo animais. Tá? A gente não pode julgar a história de antes com os nossos olhos, mas era como uma feira agropecuária, tá? Geralmente tem até manuais ali da época de como encontrar um bom negro, né? Você apalpava o negro, pedia para correr, olhava os dentes, né? Acontecia muito disso, para ver a saúde, né, e tal.
Ó, mais uma pintura dos leilões, né? Essa aqui já são casas, mercados de gente, né? Aí, comprado, o escravo ia, né, para os locais de trabalho. Nas fazendas eram serviços assim, né? Geralmente muito pesado, por muitas horas, 16 horas, 20 horas, tá? Debaixo do sol. O homem, tanto o homem quanto a mulher, com 35 anos, geralmente aparentava 60, tá? Trabalhava direto no sol. Ó, fazendas. Ó, retrato de fazenda. Muitos negros trabalhando, ó. Os meninos só com calça, pouca roupa, debaixo do sol, tá? Aqui na sacada, o dono da fazenda, ó, historiando tudo. Nas minas, tá? Geralmente era caro, mais caro o escravo que sabia trabalhar na mina, porque na África ele já trabalhava com isso, tá? Então, o, o explorador da mina, o dono da mina já comprava um escravo específico, tá? Que já tinha habilidade. Tinham os escravos que trabalhavam também nos centros urbanos, né? Que eram comprados e aprendiam o ofício, ó, barbeiro, sapateiro, tá? Aí nessa figura aqui embaixo, ó, pode ver os negros trabalhando, tá? A cara desses aqui da ponta, ó, é de medo, tá? Porque aquele primeiro ali, ele vai levar um corretivo, ó, tá? Ele tá com a mão estendida para apanhar, tá? Fez alguma coisa errada ou não. E ali no cantinho aqui no cantinho, a ama de leite, ó, amamentando. O filho da Sinhá, tá? Não é o filho dela. Na casa grande, ó. Tanto nas fazendas, nos engenhos, como na cidade. Isso era uma cena muito típica, tá? A mucama, aí os filhos da negra, ó. Geralmente sem roupa ou pouca roupa, comendo as sobras, tá? As amas de leite, tá? Que é uma figura muito icônica, porque, por exemplo, essa ama aqui, ó, essa foto é famosa, tá? O nome dela é Mônica. Não vou me lembrar o nome do rapazinho aqui, mas o nome dele, geralmente o nome dele era completo, tá? E o nome dela só Mônica, tá? Que geralmente se o escravo tinha sobrenome, era o sobrenome do dono, tá? Eles adotavam o sobrenome do dono. Você percebe que é icônico por quê? Porque a ama de leite, ela também vai criar o senhorzinho como fosse filho, né? E ele vai receber aquele carinho de mãe, ele vai ter aquele carinho por ela, né? Só que quando ele crescer no futuro, ele vai ser dono dela, né? Aí esse menininho aqui que recebeu tanto amor, ele vai bater na escrava, né? Vai aplicar os castigos e vai passar ela para os filhos, né? Porque ela não é a mãezinha dele, ela é a propriedade, né? Mas era assim nessa época. Ó, o escravo inserido na sociedade, né? A pintura de Debré. Esse é o pai, esse aqui é um passeio em família, tá, gente? É o pai, né? As filhas, a esposa, a mucama, a ama de leite e os demais escravos, né? Da família, que geralmente são os escravos de ganho, tá? Isso aqui era uma ostentação, tá? Ó, os escravos de ganho são os escravos que ganham um pouco mais de confiança dos seus donos, tá? A ponto de sair das fazendas, dos engenhos, das casas,
e exercer tarefas, fazer negócios, né? Negociar os produtos da fazenda, os excedentes da produção, os que faziam cesto, ó, que faziam para vender fora. Então eles tinham essa confiança, né, de fazer negócios fora, tá? E voltar para casa do Senhor. Ó, a negra, o tabuleiro. A gente vê nessa época era comum muitas negras que faziam doce, né, que colocavam um tabuleiro, mas elas vendiam para os seus senhores, tá? Aí eles poderiam ficar com um pouquinho de dinheiro, né, um valorzinho para eles para ir juntando, mas vocês imaginam que é um valor bem pequeno, tá? Mas eram só esses escravos que tinham direito de ter um dinheirinho. E muitos assim, mais no futuro, juntavam para tentar comprar alforria, tá? Agora a característica marcante dos escravos de ganho, ó, que mesmo eles sendo mais bem vestidos, né, porque eles realizavam serviços de confiança, às vezes um escravo ele ia comercializar o produto da fazenda, né, fazer negócios, eles eram bem vestidos até, comparando com os outros, mas eles não tinham direito de usar sapato, tá? Ok. Porque o sapato era um símbolo de liberdade, tá? Só quem tinha alforria usava sapato. Quem não tinha era só o dono do escravo mesmo que tinha esse status para usar sapato, tá? Aqui a gente vê nessa foto, ó, o dono dos escravos, ó. Esse provavelmente era o escravo de ganho. Por quê? Porque o cabelo dele, ó, tá meio que divididinho no meio, ó, como imitando os brancos, né? Tá com um paletó branco. Provavelmente aqui é um relógio, ó, de corrente, tá? Mas ele está descalço, tá? Aqui só o senhor deles que tá calçado, tá? Esse aqui, o último, se mexeu, né? Porque a fotografia, quando ela chegou ao país, geralmente você tinha que ficar 5 minutos imóvel, né? Até a foto sair. E esse último aqui se mexeu, então provavelmente apanhou, tá, gente? Aí todos os escravos, de ganho ou não, eram obrigados a dormir nas senzalas, tá? Essas eram nos porões das casas ou ao lado, sinal de submissão a todos os cativos. Geralmente nas casas grandes, a senzala começou a ser no porão, tá? E para quê? Para ser um sinônimo de inferioridade, tá? Que o senhor de engenho ele tá ali de cima vendo você, tá? Pelas frestas do piso, geralmente ele via, tá? As frestas propositais, ele viu o que estavam aprontando, né? No caso de uma rebelião, de estar tramando alguma coisa, o senhor do engenho ele sempre estava a par do que acontecia. E mesmo os escravos, as amas de leite, as mucamas, os escravos mais íntimos, os escravos de ganho, mesmo assim eles dormiam na senzala, tá? Por quê? Porque era um sinal de submissão mesmo. Aqui a gente vai começar a falar dos castigos, né? Tem alguns instrumentos aqui de tortura, tá? Porque não foi uma escravidão, uma submissão passiva, tá? Foi com muita violência mesmo. Aqui um exemplo, ó, de máscara que se usavam nos escravos, tá? Para eles não comerem, por exemplo, na plantação de milho. Para eles não comerem o milho, eles utilizavam essa máscara aí praticamente o dia todo, tá? E a comida, né, dos escravos já era pouca, né? Tem um autor que fala que o escravo precisava, como ele deveria ser tratado, eram 3 P, né? Pão, pano e pau.
tá? O pão porque o senhor do escravo, ele era obrigado a dar o alimento, tá? Era muito feio, uma desonra se um escravo fosse em outra fazenda pedir comida, tá? Era uma coisa muito feia, muito deplorável, tá? Inclusive era alertado às autoridades, então ele tinha que alimentar o seu escravo, né? Porque ele precisava que ele ficasse forte, né, para trabalhar. Não era uma alimentação adequada, mas ele tinha que alimentá-lo, tá? Como a alimentação às vezes não era suficiente, né? Às vezes eles comiam, né, alguma coisa da produção da fazenda, então para não comer usava máscara, tá? A gente falou dos 3 P's, o pão, né? O pano, porque o escravo teria que estar vestido, né? Os escravos de ganho eram bem mais vestidos, né? E os escravos urbanos eram bem mais, né, melhor vestidos. Aliás, a roupa do escravo simbolizava o status do seu dono, né? O tanto que a pessoa tinha, né? A riqueza da pessoa. Você via não só pela forma como a pessoa se vestia, como vestia seus escravos, tá? Essa máscara aqui que era uma forma de tortura, tá? Porque existia ciúmes, né, das senhoras, da, pelas negras bonitas, né? E seus donos eram atraídos por elas e tal. Na verdade, elas eram forçadas, né, pelos seus senhores, mas assim as tinham ciúmes, né, das negras bonitas. Então, esse tipo de máscara era para deformar o rosto da menina, tá? Geralmente usava. Teve uma negra que usou o resto da vida, ficou deformada, tá? Tem muitos relatos de ciúmes das senhoras, aí cortavam os seios das negras, tá? Tem muitos relatos bem hediondos aí. Ó, o Pelourinho, tá? Como se castigava. Isso aqui já é uma cidade, tá? O povo às vezes parava para ver o castigo dos negros, tá? Aqui na fazenda, ó, outra forma de castigo. Aí vamos falar das formas de resistência, tá? Não só as fugas, tá? Era uma forma de resistência, mas não a única. Geralmente fugiam, iam para os quilombos, tá? Faziam revoltas, tá? Uma das revoltas mais famosas é a dos malês, né? Na Bahia. Manifestações culturais e religiosas. Eles tinham, na maioria das fazendas, o dia, né? De cultuar, né? A religião deles, de jogar capoeira, de cantar, tá? Essas manifestações culturais, religiosas que eles podiam fazer também era uma forma de barganha, né? Era uma forma de resistência, né? Com o tempo eles foram ganhando essa malevolência de conseguir algumas coisas, sabe? Tinham muitos suicídios, tinham negros que abortavam, porque não em todo lugar, mas quando a negra engravidava, que ela tinha o seu bebê, geralmente era tirado dela para ela amamentar o filho da senhora, tá? Compra de alforria, né? Mas assim, muitos juntavam aquele dinheirinho, escravo de ganho, por exemplo, né? Juntava aquele dinheiro, ou alguém vinha, né? Comprava sua alforria, ou o próprio dono alforriava aquele negro, e dependendo de onde ele estava, ele era reconduzido ao cativeiro, tá? Porque que a gente falou, foi a primeira vez na história que a escravidão era denominada pela cor da sua pele, tá? Então, se aquele negro perdia aquela carta de alforria ou era tirada dele, ele passava a ser escravo. Por quê? Porque era negro. Aqui um exemplo de anúncio de recompensa, ó, por escravo fugido. Aí vamos falar da abolição, tá? A abolição
abolição se deu por pressões externas e internas. Embora envolvesse vários grupos e classes, foi uma decisão tomada pela elite. Quer dizer, por mais que houvessem populares, que houvessem muitos alforriados já, muita luta, né? A decisão de abolir a escravidão foi uma decisão da elite, tá? Vamos ver as pressões externas, A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Revolução Francesa, tá? Começaram a ter muitas ideias iluministas, tá? Qual que é o ideal iluminista? Todos os homens iguais em direitos e tal. Essas ideias começaram a vir para o Brasil também, tá? Esses ideais de igualdade, de fraternidade, começaram a povoar, a vir para o Brasil também. E isso foi influenciando, né, o sentimento anti-escravidão, tá? A Revolução Haitiana de 1804. Tá? Foi um processo de luta sangrento, onde os próprios escravos se revoltaram e tomaram poder. A exemplo do Brasil teve um conflito feio, né, mas não chegou a esse nível, né, e a sociedade escravocrata da época temia muito isso, porque a população negra era muito superior à população branca na época, tá? Então, se eles quisessem, facilmente tomariam poder, tá? Não sem derramamento de sangue em ambas as partes, mas era uma revolução, a Revolução Haitiana passou a ser exemplo. Então, a elite escravocrata aqui temia que acontecesse algo assim, tá? Com a abolição da escravidão nos Estados Unidos, o Brasil foi ficando para trás, tá? Só acompanhado de Cuba, que aboliu a escravidão em 1886, tá? Essa lei Bill Alberden, de 1845, começou a confiscar os navios negreiros, então já começou a ter mais dificuldade, né? Foi a Inglaterra que propôs isso, que começou a confiscar qualquer navio, né? A Marinha da Inglaterra começou a confiscar os navios que viessem praticando tráfico, tá? Em contrapartida, a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850 no Brasil, começou a proibir o tráfico. Só que é o que a gente fala, vê aquela expressão, lei para inglês ver, porque o tráfico aumentou, tá? Mesmo sendo proibido, ele aumentou. Por quê? Porque não se sabia até quando, né, iria conseguir, né, fazer essa travessia. Então eles queriam trazer o máximo de negros que podiam, tá? Não sabia quando seria a última vez, então... E o negro começou a ter um preço muito elevado, tá? Começou a ter um preço muito elevado aqui. A Guerra do Paraguai teve o programa Voluntários da Pátria, tá? Nesse programa, os negros poderiam se voluntariar, né, para lutar na guerra, em troca da sua alforria, né? Eles se juntaram aos militares e tal, foram para a guerra, e o exército, os militares começaram a apoiar muito a abolição, tá? Depois disso. E o negro no campo de batalha, ele dava o sangue mesmo, porque ele queria liberdade, né? As pressões internas, começa a industrialização, tá? Precisa de mão de obra especializada, que o negro não tinha, né? Viria de fora essa mão de obra. E em contrapartida, estão industrializando, estão fabricando produtos, né? Quem vai consumir não é o negro, né? Precisa de trabalhadores assalariados para compor esse mercado consumidor, né? Então compensava também trabalhadores assalariados,
tá? Fariam parte do mercado consumidor. Aí nós temos alguns nomes, né, de heróis aí da abolição, tá? Batalharam pela abolição. O exército, como eu falei. Criações de associações, tá? Muitas associações de mulheres, né? De populares, de estudantes, tá? Começou a sair do escopo da política, começou a ir para o teatro, para manifestações populares, esse sentimento de anti-escravidão, tá? Começou a ensinar peças, começou a se arrecadar dinheiro, com o dinheiro comprava a alforria de muita gente, tá? Alguns senhores de engenho, de fazendas, começaram a ter consciência, abolir, né, a escravidão nos seus recintos ali, tá? Mas o que aconteceu? Aí temos duas leis aí antes da Lei Áurea. A parte da sociedade que era escravocrata, né? Porque o escravo, ele era uma propriedade, tá, gente? Isso tem que estar bem claro, é a coisificação do ser humano. O escravo era uma propriedade privada, tá? E o que acontece? Essa elite que possuía escravos, né? Eles se preocupavam também em que vamos abolir a escravidão, quem vai trabalhar de imediato, né? Tem que ser uma transição lenta, tá? A criação dessas duas leis foi para privilegiar isso, tá? Que a transição fosse lenta, porque de um dia para a noite eles não teriam como suprir essa mão de obra, tá? Por isso que a gente fala que a abolição da escravatura foi uma decisão da elite, tá? Foi feito como a elite queria. Tá? A lei do ventre livre, por exemplo, a partir dessa lei, todo escravo que nascesse seria livre, não foi bem assim. Por quê? O bebê vai nascer, ele precisa de cuidados, né? Precisa da mãe. Então, o que continha nessa lei? Até os 8 anos, a criança era chamada de ingênuo, né? O senhor da mãe da criança, né? O dono da mãe da criança, ele teria que prover o sustento dessa criança. Tá? Ele teria que prover o sustento. Não podia largar, né, a criança ao vento, né? Até os 8 anos. Quando a criança completasse 8 anos, ela poderia ou ir embora, o que também era improvável, né? Uma criança de 8 anos ir embora, ou trabalhar até os 21 anos, né, na fazenda. Aí ele era obrigado a ficar até os 21 anos. Então, vocês podem perceber que essa lei não beneficiou quase ninguém, tá? A lei do sexagenário, quando o negro atingisse 65 anos, estava livre, pouquíssimos atingiam essa idade, os que atingiam não tinham como se prover, né? Eles não tinham para onde ir, não tinham trabalho, né? Ninguém empregaria um negro com 65 anos porque já estava judiado, né? Do tratamento de escravo, né? Então essas duas leis foram paliativos, sabe? Para essa transição lenta, tá? Até que enfim a Lei Áurea em 1888. Tá? É uma lei bem curtinha, ó, se vocês virem. Na época da Lei Áurea, na época da abolição, eram cerca de 700 mil cativos, tá? Aí também não houve nenhum projeto de moradia ou inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, sem que o Estado e nenhuma outra instituição assumissem responsabilidade nessa transição para a liberdade, tá? Mais à frente, a República, com seu interesse de industrialização, coloca essas pessoas ainda mais à margem da sociedade.
Situação que se reflete ainda nos nossos dias. Por quê? Como está dizendo o texto aí, a abolição aconteceu, né? Não houve nenhuma forma de reparação, tá? Muito pelo contrário, os donos dos escravos que lutavam para ter um ressarcimento porque eles perderam as propriedades deles, tá? Porque lembre que o escravo era uma coisa, né? Ele era a propriedade privada de alguém, né? E os donos deles se sentiram no prejuízo, né? De perder isso, eles queriam ser ressarcidos, tá? E o escravo também, o ex-cativo, ele não teve nenhuma ajuda, não teve um valor em dinheiro, ele não foi recolocado no mercado de trabalho, a igreja não ajudou, nenhuma outra instituição não ajudou. A Lei Áurea, ela teve só o papel de abolir a escravidão, não teve um programa, né, de inserção dessas pessoas, um programa de ajuda. Então foram 700 mil cativos jogados ao léu, né? Aí a gente vai para as teorias racistas e políticas de branqueamento da população, tá? Após a abolição, o negro foi visto como problema, né? Como margem da sociedade, tá? Alguns viam a negritude como um atraso, tá? Isso vai dar margem a essas teorias racistas, tá? Aqui a gente vê a redenção de Kant, de 1895, pouco tempo depois da abolição, que mostra muito esse sentimento de algumas pessoas, dos teóricos do branqueamento. A gente vê a mãe, né, negra, aqui ao lado, sentada com o bebê no colo, provavelmente filha dela, tá? Que já tem a pele mais clara, tá? Provavelmente casada com esse rapaz branco aí, tá? E o bebê já nasceu branco, tá? Essa era a política de branqueamento da população, tá? Esse é um dos motivos da imigração italiana, por exemplo, tá? Para cá, porque eles queriam branquear a população, tá? Os italianos, os europeus não vieram só trabalhar, tá? Naquela fase da imigração. Eles vieram com o objetivo de branquear a população, tá? Ter relações, casamentos com negros e negras, para que os filhos fossem mais brancos e mais brancos e mais brancos, tá? A ideia de alguns grupos era extinguir a população negra daqui, tá? Aí a gente vai ver uma das teorias racistas que veio, né, junto com o início do tráfico negreiro, tá? Porque é o título do quadro, tá? O quadro é a redenção de Cã. Por quê? Quem é Cã? Tá? Cã foi filho de Noé, da qual foi jogada uma maldição do pai, né? Que ele fala assim, ao acordar, o pai amaldiçoou Canaã, né? Filho de Cã, a ser servo dos servos. Tá? Há inclusive versões que descrevem Canaã e os seus descendentes de Cã como negros. Tá? Por isso que, de certa forma, por essa teoria, para tirar também um pouco, né, de culpa, né, usou-se muito essa justificativa aí, tá? Para justificar a escravização, tá? Usou-se essa justificativa de que eles eram descendentes de Cã e eles eram amaldiçoados mesmo, tá? Que na Bíblia já tinham escrito que eles seriam servos dos servos, tá? O contexto de difusão do mito bíblico sobre a maldição de Noé é o início da chamada Era Moderna, quando a cristandade europeia buscava formas de justificar a escravidão de habitantes do continente africano sobre o marco do cristianismo, tá? Era uma forma de justificar o que a gente está falando a aula inteira, de tutela, né? É uma das justificativas racistas
para dizer, olha, eles são negros, né? Eles são marcados, Deus quer assim, né? Tá na Bíblia que eles seriam servos dos servos. Ó, como eu falei, o negro representava aos olhos de boa parte da intelectualidade o passado e o atraso. Surgiram no século XIX as chamadas teorias científicas do branqueamento, propondo como solução para o problema misturar a população negra com a branca, incluindo os imigrantes europeus, geração por geração, até mudar o perfil racial do país de negro a branco. Nina Rodrigues foi um dos médicos responsáveis, né, por isso, e ele escreveu As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil. Tá? O estudo dele ainda é, na minha opinião, um pouco pior porque ele trata os africanos e os indígenas como mais predispostos à criminalidade, tá? Esse é um dos motivos, tá? Uma das teorias que perpassam esse preconceito até hoje, tá? Que os negros e os indígenas, né? Especialmente os negros aí, são mais predispostos à criminalidade, tá? Foi um estudo que ele fez aí e publicou, e na época foi muito famoso, tá? E era dessa forma aí.